a mensagem de hoje tem o poder de transformar a sua vida, assim como a minha vida foi transformada. Porque a questão é como você se vê, qual o estado de consciência que você tem sobre si mesmo. Ouça o que ele diz. De pré-viver a realidade desejada. É como experimentar um filme antes dele ser lançado, mas já com roteiro, trilha e final feliz. Eu passo por isso todos os dias, mesmo agora. Me vejo palestrando em lugares que ainda não agendei, curando pessoas que ainda não conheci, expandindo para dimensões que ainda não alcancei. E tudo começa a se manifestar, um por um. Se alguém me pedisse um único exercício para mudar, a própria vida seria esse. Escolha uma cena ideal do seu futuro e encene mentalmente todos os dias por 21 dias. Mas encene com emoção, com detalhe, com presença. Sinta a gratidão como se já tivesse recebido. Esse é o segredo, ser antes de ter. Então ele fala aqui o seguinte, olha, ele tem um exercício que ele faz todos os dias, que é o que? Se imaginar ser antes de ter. Então, primeiramente, você precisa ser, para depois você ter. Para você manifestar no mundo físico, você precisa ser primeiro. Ser primeiro. E aí, quando você se olha no espelho, qual é a imagem que você tem de si mesmo? Quando você se olha, aqui está você. Quando você se olha no espelho, qual é a imagem que você tem de si mesmo? O que reflete sobre si mesmo? Como uma pessoa abundante, feliz? Ou você se vê como uma pessoa triste, uma pessoa que não vai vencer na vida? Então você tem que já fazer agora, pratica agora, comece agora. Pratique o exercício de você ser grato, olha, preste atenção aqui, ó. Ser grato antes de ver, antes de materializar. Comece a praticar o poder da gratidão, de ser aquilo que você deseja tanto. Porque aí você vai fazer o quê? Você vai materializar aquilo que você está consciente de ser. O próprio livro, isso aqui, ó, Bíblia, o homem Deus, Jesus, que para o Ocidente é Deus, né? Diz o seguinte, olha, uma árvore não pode dar um fruto ruim se a árvore for boa. Uma árvore boa não pode dar um fruto ruim, uma árvore ruim não pode dar um fruto bom. Por quê? Porque você coloca para fora, você manifesta aquilo que você está consciente de ser. Aquilo que você está consciente de ser. Por exemplo, antes de eu abrir a minha empresa, eu me via primeiramente como um empresário, tendo sucesso naquilo que eu iria fazer. Eu não me via como um fracassado, um derrotado, que eu ia quebrar a minha empresa. Não. Eu me via como um vitorioso. Foi por isso que eu tive o poder de agir. Agir. Porque dentro de mim eu não aceitava aquela realidade de trabalhar na roça ganhando muito pouco, uma vida sofrida, acordando 3, 4 horas da manhã. Dentro de mim morava um Luiz abundante, que seria dono do seu próprio negócio, que teria tempo para viver uma vida onde eu pudesse sentar na mesa com as minhas filhas, com a minha esposa, para tomar um belo de um café, para conversar com elas, ter tempo. Ou seja, eu me via assim. E eu agi dessa forma. Então, bora lá. Inscreva-se no canal e ative o sino. Fingir não é infantil, é quântico. E quando feito com consciência, move montanhas. O problema é que fomos ensinados a esperar provas antes de acreditar. Mas o universo não responde a provas. Ele responde à vibração. Se você esperar sentir-se próspero apenas quando tiver dinheiro, está invertendo a ordem. Primeiro você sente, depois manifesta. Primeiro você é, depois vê. Essa é a verdadeira arte da criação. Pessoal, isso é muito poderoso. Você tem que renovar sua mente. Você tem que trocar os programas. Por quê? Porque primeiramente você precisa vibrar na mesma frequência
daquilo que você deseja tanto. Primeiramente, você tem que agir sendo. Eu sou o quê? Eu sou feliz, eu tenho amor, eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou um empresário, eu sou cheio de saúde, eu tenho uma família incrível, eu sou abençoado, eu sou na primeira pessoa, né? Eu serei, eu terei, eu sou. Você precisa ser primeiro. Mas Luiz, eu não estou vendo. Haja como se já fosse uma realidade. Aqui está o poder, ele está falando isso. Aqui está o poder. Aqui está a lei. A lei da cocriação. Você cria a sua realidade a partir daquilo que você acredita ser real. Isso é fé, gente. O homem Deus, Jesus, ensina isso aqui, ó. Isso aqui, o livro aqui, ó. O Novo Testamento ensina exatamente isso. Você se mover por aquilo que você acredita ser um com o Criador do Universo, vibrar na mesma frequência do Criador do Universo. Se Deus é uma frequência, vibre na frequência de Deus. Então haja por fé, visualize a vida que você deseja tanto e aí você suba de nível, suba um nível, não fique nesse nível aqui abaixo, suba um nível, a forma como você enxerga a realidade. E eu continuo praticando todos os dias porque ela nunca falha. E por que você tem que praticar esse poder da gratidão, de agir como se já fosse uma realidade? Porque da mesma forma que você age na escassez, na falta, tudo é um hábito. Por exemplo, eu acabei de tomar um café. Eu não gostava de café. Eu aprendi quando eu conheci a minha esposa. E aí eu coloquei esse hábito em minha vida. Por quê? Foi todos os dias. Um dia eu tomava uma xícara, aí aumentei para 2, 3, agora eu tomo 4, 5. Ou seja, eu não gostava. Bem assim é um hábito novo. Isso tem que se tornar sua identidade. Praticando, eu sou feliz, eu sou abundante, eu sou próspero, eu sou um empresário, eu sou rico, eu sou abençoado, eu sou incrível, eu sou uma pessoa feliz, eu sou alegre, eu sou carinhoso, eu sou bondoso. É assim que a criança que fui um dia voltou para me guiar. E quando isso acontece, algo se abre dentro de mim. Uma confiança serena, uma clareza que não se explica, só se sente. E nesse ponto, começo a perceber que meu estado de ser não é fixo, é um canal em constante sintonia. E ao ajustar a frequência, eu começo a sair da luta e entrar na transição. Durante muito tempo, eu vivi no que hoje chamo de estado atual, o modo da sobrevivência. Acordava ansioso, preocupado com contas, responsabilidades, compromissos. Era como se meu corpo vivesse no piloto automático, preso em uma eterna antecipação do pior. Nesse estado, tudo exige esforço. A vida se torna reativa e não criativa. Nesse nível, os hormônios do estresse comandam tudo. A química da ansiedade e do medo passa a ser o combustível do dia. O problema é que, quando o corpo se acostuma com isso, ele vicia. Eu me via repetindo padrões, mesmo sabendo que queria algo diferente. A verdade é que, sem perceber, eu me tornei químico da minha própria prisão. Mas então algo começou a mudar. Eu entrei no estado de transição. Esse estado é desconfortável, porque tudo parece incerto. As crenças antigas começam a desmoronar, mas as novas ainda não. Se firmaram. Ou seja, o corpo pede, porque aonde está instalado os seus hábitos? No corpo. Então, quimicamente, você fica necessitando dessa dose de dopamina, de fuga ou enfrentamento que você colocou dentro de você. Ou você colocou ali dentro de si mesmo, dentro do seu corpo, um hábito ou hábitos do bem, ou você colocou hábitos que estão fazendo com que você não prospere, não haja, não faça, fique procrastinando. E aí para você é uma construção, você tem que se libertar desse velho eu. Mais uma vez vou usar o livro milenar, a Bíblia. Jesus falou, olha, você precisa nascer de novo. E o que é nascer de novo? Em consciência.
Sair daquele estado de procrastinação, inerte, de doutrinação, de maldição. Porque é uma maldição. Você trabalha e não progride. Você começa uma coisa e para. Você não prospera em nada que você faz. Arruma uma namorada, não dá certo. Casa, separa. Não tem imaginação criativa para criar nada. Fica sempre dependente dos outros. Então você tem que construir novos hábitos para que o seu corpo torne isso aí algo automático e você não gaste mais tanta energia para repetir esse hábito do bem, esse hábito bom. É como atravessar uma ponte em meio à neblina. E ali, no meio, surge o medo. Mas também a possibilidade. Foi nesse momento que percebi que questionar era o primeiro sinal de despertar. Eu comecei a me perguntar se tudo aquilo que acreditava fazia realmente sentido. Será que riqueza exigia sofrimento? Será que saúde era apenas genética? Será que amor era escasso? Essas perguntas abriram portas internas que estavam trancadas desde a infância. Aos poucos fui sentindo o despertar. Comecei a entender que tudo aquilo que eu buscava já existia em mim. Apenas estava adormecido. Foi um choque perceber que eu não precisava me tornar nada, apenas lembrar. Nesse estágio, o coração se abre, a mente se expande e a realidade começa a responder diferente. É como se o mundo deixasse de ser um espelho quebrado e revelasse um reflexo inteiro. Nesse novo estado, o tempo muda. O que antes era luta, agora vira fluxo. O que antes era medo, agora vira entusiasmo. Eu passei a viver de dentro para fora, e não mais o contrário. O externo virou consequência do meu alinhamento interno. Foi aí que entendi o que significa criar com leveza. Viver no estado natural é ser quem você já é, sem esforço. Não se trata de repetir afirmações, mas de incorporar uma verdade profunda. Nesse ponto você não busca, você emana. Não deseja, você vive. Não persegue, você atrai. A realidade externa vira uma extensão do seu campo interno, e tudo ao redor começa a se alinhar com esse novo ritmo. Isso aqui que ele está falando é interessantíssimo. Por quê? Porque todas as respostas estão dentro de você. Você, eu também, fomos ali doutrinados também a olhar para fora. E depois isso continuou pela política, talvez a religião. Olha para fora, a felicidade está fora. A mídia, as redes sociais. Olha, ser feliz é isso, ser feliz é aqui. Só que ninguém te ensina que você tem que procurar o seu eu sou. E é dentro que você encontra. É um mergulho para dentro. Falei no primeiro vídeo. O reino de Deus dentro. A filosofia aponta para o mesmo caminho. A filosofia diz o seguinte, olha. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Para você conhecer a si mesmo. A filosofia aponta, conhece-te a ti mesmo. Então o caminho é o mesmo. É dentro. Estado de ser, consciência. Não é fora. Você está buscando as respostas fora. Quem é você? O seu eu. E então, ao alcançar esse ponto de equilíbrio, eu percebi que existia um momento específico no dia em que esse estado se tornava ainda mais acessível. Um portal diário, uma janela poderosa que poderia reprogramar todo o subconsciente. Eu descobri, depois de anos estudando a mente humana, que existem 2 momentos do dia em que o subconsciente está mais vulnerável. São os primeiros e os últimos 17 minutos do nosso dia. Então já até gravei um vídeo relacionado ao que ele está falando aqui sobre subconsciente. O subconsciente é onde está ali instalados os programas e você está agindo no piloto automático. Já postei um vídeo falando que o Jung diz o seguinte, olha, até você se tornar consciente, o inconsciente guiará você. E você vai chamar isso do quê? Destino, obra do acaso. Não, você só está repetindo um padrão, crenças, hábitos que você colocou dentro do seu subconsciente. E aí você vive no piloto automático. Então você tem que reprogramar o subconsciente. Reprogramação. Ali,
A mente está entre o estado beta e o estado alfa. Esse estado beta e alfa ele fala aqui no livro. Acontece com mais profundidade. Se você muda a sua frequência nesse tempo, muda a sua vida inteira. Foi exatamente isso que eu comecei a fazer. Antes de dormir, eu parei de alimentar minha mente com problemas, notícias ou redes sociais. Em vez disso, deitei e mergulhei em cenas do futuro que eu queria viver. Sentia como se já tivesse conquistado aquilo, com emoção, com detalhe. A cada noite, meu corpo adormecia dentro de uma nova realidade. E pela manhã, era como se eu acordasse dentro de uma versão mais alinhada de mim mesmo. Logo ao acordar, ainda com os olhos fechados, eu repetia esse processo. Antes de tocar o celular, antes mesmo de abrir os olhos, eu me conectava. Respirava fundo, sentia gratidão, me via vivendo aquele futuro. Era como se minha consciência fizesse um download direto do campo quântico. E quanto mais eu repetia, mais natural aquilo se tornava. A mudança começou a se manifestar primeiro no meu humor, depois no meu ambiente. É nesses 17 minutos que o cérebro está mais plástico. Ele aceita novas ideias sem resistência. Então eu comecei a aproveitar esse intervalo para inserir novas crenças. Eu sou próspero. Tudo está dando certo. Eu sou saúde perfeita. Mas eu não apenas pensava, eu sentia. E quando o sentimento acompanha o pensamento, a transformação não tem como ser evitada. Esse ritual se tornou um código de ativação. Um portal entre a realidade atual e o futuro que eu queria viver. E não precisa de horas de meditação ou técnicas complexas. Bastam 17 minutos de presença, 2 vezes por dia. Coloque uma música suave, respire profundamente, imagine seu dia perfeito ou seu sonho realizado. O importante é sentir como se fosse agora. Muita gente me pergunta, Joe, por que 17 minutos? E eu respondo, porque é o tempo médio em que o cérebro começa a entrar em ondas cerebrais mais lentas, como o alfa ou até o teta. É aí que o consciente afrouxa o controle e o subconsciente abre a porta. Eu experimentei, documentei e ensinei isso. E vi resultados em milhares de pessoas ao redor do mundo. Esse hábito simples mudou completamente minha forma de viver. Eu não me tornei outra pessoa. Eu passei a acessar uma versão mais elevada de mim mesmo. O que antes parecia difícil passou a fluir. Ideias novas começaram a chegar. Oportunidades surgiram. E o meu corpo começou a responder com mais energia. E equilíbrio. Tudo começou com 17 minutos de intenção. E foi justamente ao dominar essa prática diária que percebi algo ainda mais profundo. A manifestação verdadeira não acontece quando você deseja, mas quando você encarna. Muita gente ainda acredita que a lei da atração funciona como um pedido feito ao universo, como se ele fosse um garçom cósmico. Mas eu aprendi, com experiência própria e pesquisa, que não se trata de desejar algo. Trata-se de ser esse algo. O universo não escuta o que você quer. Ele responde ao que você vibra, e você só vibra o que você acredita ser. Então agora você já tem um mapa, você já tem consciência do que você tem que fazer. Agora você vai acordar e vai reprogramar o seu subconsciente com novos hábitos, com novas afirmações. Agora você vai se empoderar desse novo eu e vai morrer para o falso eu. Você vai ressuscitar para o novo eu, reprogramando. Os seus hábitos têm que mudar ainda hoje. Então sinta-se grato por já ser. O universo ele não entende o que você quer. Você tem que vibrar na mesma frequência daquilo que você já se vê como a realidade. Você já é. Esse eu aqui, você tem que morra para esse falso eu e aí você vai ressuscitar para esse novo eu. E você está na frequência do eu abundante. O universo ele não entende suas palavras, eu quero. Você tem que sentir como real e vibrar nessa frequência. É o ser primeiro. O ser. É isso que eu faço quando eu acordo de manhã. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Luiz, eu sou grato. Eu já falo aqui, ó. Você é grato, eu sou grato e muito feliz por ter múltiplas fontes de renda. Eu acordo aqui, ó, falando isso aqui, ó. Ó, eu sou grato por ter tanto em minha conta. Falo
Todos os dias. Luiz, você não está aqui apenas para sobreviver. Você está aqui para manifestar aquilo que só você pode revelar ao mundo. Então você vai fazendo as afirmações e sentindo como realidade. E agindo como você já fosse. Você tem que agir, encarar esse ser. Esse seu eu sou. Morra para o falso eu. Para os rótulos. Para as crenças antigas. E dê espaço para uma nova realidade. Se permita. Eu sou dono de múltiplas fontes de renda. Eu sou empresário, eu sou próspero, tenho uma família abençoada, sou rico. Tenho tanto em minha conta. Sou inteligente. Quero deixar um legado assim, 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 assim. É isso. Lembre-se, eu coloco aqui, né, movimento PMP. Prosperidade é uma manifestação do seu poder pessoal. Prosperidade é uma manifestação do seu poder pessoal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, deixa aquele like como forma de gratidão. Lembre-se, quanto mais você dá, mais você recebe. Se você é grato, você recebe gratidão. Se você planta amor, você recebe amor. Então, em forma de gratidão, inscreva-se no canal, apoie o canal, deixe um comentário incrível, transformou minha vida, reaja, para que eu possa saber que de fato você está compreendendo aqui a mensagem. O meu propósito aqui é formar, e isso já é real. Eu já visualizei, eu já sinto como real. E vem se manifestando a cada dia que passa. O ano passado eu tinha 500 inscritos no canal. Eu coloquei ali, 100 mil inscritos no YouTube. 100 mil. Ou seja, hoje já passamos aí dos 4 mil. Então, se você não é inscrito, inscreva-se e apoie o canal. É isso, gente. É isso, pessoal. É isso. Aqui, tenha uma folhinha, um caderno de anotação aí. Anote aí seu propósito. O que você deseja tanto, visualize, você vai repetir isso falando, porque as palavras também têm poder, porque você pensa, aí você sente e você fala, você age. Eu vou ficando por aqui, porque eu acho que o vídeo aí já passou de 20 minutos. Fui!